uma ótima noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Falamos ao vivo aqui do ginásio Adib Moisés Dib, deu para perceber, né? O pessoal passando ao fundo aqui. Estamos acompanhando a partida de futsal entre São Bernardo e a equipe de Ribeirão Pires. E vale ressaltar o seguinte, São Bernardo vence neste momento por 1-0, é a semifinal dos jogos regionais. E para você saber muito mais desta competição, a 59ª edição dos jogos regionais, fique ligado aqui na TV Mais, todos os dias até o próximo sábado, às 8h30 da noite. Também no horário alternativo, à 00:30, você acompanha o Boletim dos Jogos. Nesta edição do Boletim dos Jogos, você vai conferir como foi o vôlei de areia, o término da competição com medalha para a região. No masculino teve uma equipe que mandou em quadra, que foi o time de Santos, e no feminino deu São Bernardo. Você vai ver esta reportagem, enfim, tem outras bem legais, tem biribol, que Marcos Antônio Gonçalves Júnior gosta tanto de jogar. Pois é, você vai ver que tem um pessoal que compete no biribol e leva a modalidade muito a sério, né? E o negócio é o seguinte, a gente dá um tempinho só nos jogos regionais para falar do futebol regional. Mas tudo isso daqui a pouquinho. Vamos falar do São Caetano, vamos falar do São Bernardo. Infelizmente as duas equipes da região acabaram derrotadas no final de semana. Mas vamos falar também de alegrias como o Grêmio Mauaense, que conseguiu vitória na 2ª divisão do Campeonato Paulista, a 4ª divisão do futebol profissional estadual. Tudo isso no Esporte Mais de hoje. Antes de tudo, o negócio é o seguinte. Na última sexta-feira, nós transmitimos ao vivo a abertura oficial dos jogos regionais. Por isso, nós não transmitimos excepcionalmente a edição do Esporte Mais. E aí, se acumulou 2 pares de ingressos para o almoço tradicionalíssimo no Lagábia, né? Tradicionalíssimo aqui no Esporte Mais. Então o negócio é o seguinte, na próxima sexta-feira, portanto, tem 4 pares de ingressos para você almoçar no Lagábia. Sensacional a premiação da próxima sexta-feira. Portanto, são 4 pares de ingressos para você almoçar em um dos restaurantes mais tradicionais do ABC Paulista, o Lagábia. Estive lá no último sábado, falei com o seu Aloysio, absolutamente lotado, né? O Lagábia, atendimento sensacional, mas absolutamente lotado o Lagábia. Falei com o seu Aloysio e depois fizemos o jogo ao vivo, né, do São Bernardo diante de Osasco, o Osasco Audax, com a vitória de São Bernardo, a medalha de ouro nos jogos regionais, no futebol feminino. E eu olhei na sacada do prédio, estava lá seu Aloysio, acompanhando o jogo do Bernô, das meninas do Bernô. Mas o negócio é o seguinte, vamos começar com a Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, o São Caetano jogou fora de casa e acabou derrotado para o Volta Redonda. O gol foi marcado aos 23 minutos do segundo tempo com o Thiago Amaral. O negócio é o seguinte, o Thiago Amaral entrou no segundo tempo e fez o gol. Só isso, 1 minuto depois que ele entrou, ele acabou fazendo o gol da vitória do Volta Redonda, que tem 100% na competição. Coloca pra gente aí a tabela da Série D, a gente paga o outro resultado também desta chave do São Bernardo, o grupo 8 da Série D, apenas a 2ª rodada, você tem aí. Volta Redonda venceu o São Caetano, como eu disse, e o Lajeadense, que perdeu para o São Caetano por 5-0 na primeira rodada, venceu a primeira, venceu o Metropolitano por 1-0. Classificação também, com Volta Redonda liderando com 6 pontos, 100% de aproveitamento, o São Caetano tem 3, Lajeadense conseguiu os seus primeiros 3 pontos, o Foz do Iguaçu ainda não pontuou, assim como o Metropolitano. Próxima rodada, a 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, tem Metropolitano e Volta Redonda. Metropolitano e Volta Redonda vão se enfrentar no próximo dia 26, domingo, portanto, às 4 da tarde em Blumenau. E no Anacleto Campanella, às 4 da tarde, tem São Caetano e Foz do Iguaçu. Vale a sua presença, portanto, torcedor do Azulão, no próximo domingo, às 4 da tarde, jogo importante do São Caetano. Essa primeira fase da Série D é muito curta. Vencer dentro de casa se torna imprescindível para conseguir uma das 2 vagas nesta primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Da Série D a gente já passa para a Copa Paulista. O São Bernardo entrou em campo, acabou derrotado para o Nacional dentro de casa na estreia do técnico Neto à frente do Bernô. Vamos conferir também todos os jogos desta primeira rodada da Copa Paulista na tela.
Tá aí, portanto, Rio Preto empatou com o Acatanduvense por 1-1. Jogos do grupo 1. Penapolense 0-0 com o Mirassol. O Rio Branco acabou empatando com o União Barbarense, grande clássico na região. 1-1 foi o resultado. Ituano 3, Primavera 1, o Paulista venceu fora de casa o Grêmio Barueri por 1-0. O São Bernardo, como eu disse, foi derrotado para o Nacional da Comendador Souza 1-0. E o São José empatou sem gols com o Juventus, o moleque travesso. Classificação na primeira rodada é aquela coisa, né? Muita gente tem 3 pontos, muita gente não pontuou, então a gente já passa para os próximos jogos. No dia 23, jogo isolado, tem Mirassol e Rio Preto. Linense e Penapolense abrem a rodada no dia 25, portanto, no próximo sabadão. Também teremos Independente e Rio Branco, Primavera e Grêmio Barueri, São Bento e Ituano. E o jogo que interessa pra gente, aliás, os jogos que interessam pra gente, Osasco, o Audax, Osasco, Grêmio, Osasco, Audax, Grêmio, Osasco, enfim, como preferir, essa parceria com o Audax do Grêmio Osasco, enfrentando o São Bernardo no próximo dia 25, sabadão às 3 da tarde em Osasco. E o Nacional recebe o São José, portanto, os jogos da próxima rodada da Copa Paulista. Rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos para falar da segunda divisão. O Bernô, aliás, o Dogão, né? O Esporte Clube São Bernardo continua líder do seu grupo. Voltamos daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o Esporte Mais, é o segundo tempo do Esporte Mais desta segundona. Estamos aqui no ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo, Adib Moisés Dib, acompanhando o jogo de futsal entre São Bernardo e Ribeirão Pires, jogo válido pela semifinal da competição. São Bernardo vai vencendo por 1-0. Vale ressaltar que as meninas de São Bernardo conseguiram o título, o troféu e pontos importantes para a cidade. Venceram o Taboão da Serra e conquistaram o ouro na modalidade futsal. Nós vamos mostrar isso para você dentro do boletim dos jogos. A partir das 8h30 eu estarei ao lado de Guga Mendonça. Se você não pede por esperar, uma matéria fantástica sobre o biribol. Ah, não é possível. Você pode estar dizendo, né? Não é possível, uma matéria fantástica sobre o biribol. Gente, inacreditável, tem um pessoal que vive com o biribol. Pois é, daqui a pouquinho tudo isso dentro do boletim dos jogos. Vamos voltar a falar do futebol regional, vamos voltar a falar da segunda divisão do Campeonato Paulista, a quarta divisão do futebol profissional. Mauaense venceu, hein? O São Bernardo perdeu, não conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase. De qualquer maneira, lidera o Esporte Clube, o seu grupo. Coloca na tela aí pra gente todos os resultados, vamos lá. Tá aí, ó, resultados da 14ª rodada. A Portuguesa Santista empatou com o União Suzano por 0-0. O Mauaense, como eu disse, venceu por 1-0 o Mantiqueira. Não importa, resultado simples, diante de um adversário direto, importantíssimo resultado para a equipe do Grêmio Mauaense, 1-0. Taboão da Serra também venceu o Esporte Clube São Bernardo por 2-1, venceu de virada. O Esporte Clube vencia por 1-0, acabou tomando a virada no segundo tempo, 2-1. Jabaquara venceu fora de casa o Ecos por 2-0 e o Guarulhos goleou o CAD, que já tem, aliás, praticamente não tem esperança. Eu ia dizer o seguinte, ainda respira com aparelhos e tal, mas é bem complicada a situação do CAD, que acabou perdendo 6 pontos no comecinho da competição pela escalação irregular de jogadores e por isso vive uma situação muito ruim na tabela que nós vamos mostrar agora. Coloca aí. Com o Esporte Clube São Bernardo liderando o seu grupo, grupo 3, com 28 pontos. Na sequência vem o Jabaquara com 27, o Taboão da Serra tem 22 pontos. Mauaense tem 20. Olha o Mantiqueira aí, como eu disse, um confronto direto. Baita vitória do Grêmio Mauaense, a locomotiva de Mauá. 19 pontos tem o Mantiqueira, o Guarulhos tem 17, assim como a Portuguesa Santista, União Suzano tem 16, o CAD tem apenas 12 pontos e o Ecos na lanterna com apenas 5. Os próximos jogos. Na próxima sexta-feira tem Ecos Esporte Clube São Bernardo, o Mantiqueira no sábado, abrindo a rodada do sábado. O Mantiqueira enfrenta o Taboão da Serra,
Tem Grêmio Mauaense e Portuguesa Santista também no próximo sábado a partir das 3 da tarde. Lá no Pedro Benedetti, atenção torcedor da Locomotiva de Mauá, vale a sua presença por lá, incentivando o Grêmio Mauaense, reta final da fase de classificação nesta 4ª divisão do futebol profissional paulista. Mauaense enfrentando, portanto, a Portuguesa Santista. Tem União Suzano também em Diadema e completando a rodada, o Jabaquara enfrenta o Guarulhos às 10 da manhã do próximo domingo. Da 2ª divisão, vamos para o Campeonato Brasileiro, com jogos emocionantes. Olha, diante do que foi o Campeonato Brasileiro no seu início, melhorou bastante, né? Alguns times melhoraram, né? Como o Atlético Mineiro, na minha opinião, até surpreendendo. Vem muito bem, perdeu do Corinthians, mas vem muito bem. Assim como o Palmeiras, subindo de produção a cada jogo. Vamos conferir aí todos os resultados da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Com o Flamengo vencendo o Grêmio por 1-0, resultado surpreendente. Luquinha não apostou no Flamengo, né? Aí, ó. Internacional 2-1 para cima do Goiás. O Corinthians venceu o Atlético Mineiro no sábado à noite por 1-0. O Atlético Paranaense passou pelo Chapecoense por 1-0. Palmeiras venceu o Santos 1-0. Fluminense acabou perdendo para o Vasco da Gama. Uma mamãe o Fluminense, porque o Vasco tá mal por demais no Campeonato Brasileiro. 2-1 venceu o Vascão. Figueirense 0-0 com o Coritiba. O Sport venceu o São Paulo por 2-0 e passou da hora do Ganso e do Luiz Fabiano darem adeus ao São Paulo, né? Será que só a diretoria do São Paulo que não enxerga isso? O torcedor do São Paulo, cada vez que eu converso com um torcedor do São Paulo, o cara tá absolutamente infeliz com a atuação do Ganso, a atuação do Luiz Fabiano, entre tantos outros jogadores. A zaga do São Paulo, então, Deus que me perdoe. Cruzeiro 1-1 com o Avaí. E para finalizar, o Joinville empatou com a Ponte Preta por 1-1. Classificação, rapidamente para você. Com o Atlético Mineiro na ponta com 29 pontos, isso pelo critério de desempate. Corinthians também tem 29 pontos, o Fluminense tem 27, assim como o Sport, são os 4 primeiros. Na sequência vem o Grêmio, Palmeiras, subindo a cada jogo, já é o 5º colocado, aliás, Palmeiras é o 6º colocado com 25 pontos. São Paulo tem 24, Atlético Paranaense 22, Chapecoense 19, Internacional também 19 pontos, a Ponte tem 18, Cruzeiro 17, assim como o Avaí. Com 16 pontos, Flamengo e Figueirense com 13 pontos, Goiás abrindo a zona do rebaixamento, o Santos com os mesmos 13 pontos, o Vasco da Gama tem 12, Coritiba tem 10 e o Joinville, que é a lanterna da competição, tem apenas 9 pontos. Apito final para o Esporte Mais de hoje, daqui a pouquinho, a partir das 8h30 da noite, tem o Boletim dos Jogos. Fique conosco, atualizando o futsal aqui, continua 1-0 São Bernardo para cima de Ribeirão Pires. Voltamos a falar desse jogo, desta partida, daqui a pouquinho, ao vivo aqui do Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo. Até já.